Yara Oliveira, suas informações. Boa tarde, Yara. Boa tarde pra você. O Palmeiras está trazendo o meio-atacante Felipe Anderson, que se despediu da Lazio ontem, após 151 jogos consecutivos pelo clube italiano. Felipe, de 31 anos, assinou um pré-contrato com o Verdão, válido até 2027. E uma outra boa notícia é sobre Dudu, importante jogador do clube que está se recuperando de uma cirurgia no joelho e já treina com o grupo. No fim de semana, inclusive, ele participou de um jogo-treino contra o São Caetano e marcou um gol. Dudu está na fase de transição física e sua volta aos jogos oficiais está próxima, com a expectativa inicial de retorno entre maio e agosto, após ter se lesionado em agosto do ano passado. O time de Abel Ferreira também enfrenta um momento de transição com a despedida de Endrick, que jogará sua última partida pelo clube contra o São Lourenço nesta quinta-feira. Ele terá que cumprir suspensão no jogo contra o Criciúma pelo Brasileirão e se juntará à seleção brasileira para amistosos e também para a Copa América. E após a competição, ele se mudará para a Espanha para iniciar a sua carreira no Real Madrid. Então, Palmeiras e São Lourenço entram em campo nesta quinta-feira pela última partida da fase de grupos da Libertadores, às 7 horas da noite, no Allianz Parque. Contagem regressiva, hein? Imagino que vai ser um jogo de muita emoção pro Endrick e, ao mesmo tempo, o torcedor do Palmeiras já esfrega as mãos para ter o Felipe Anderson, que se despediu lá na Europa. O Felipe Anderson fez ontem o último jogo dele pela Lazio, né, no campeonato italiano, foi ovacionado, foi o grande jogador da temporada, né, da Lazio. Realmente é uma contratação daquelas que a gente pode chamar de rara, né, um clube brasileiro contratando um jogador que sai dessa forma da Europa, no auge dele, né, como o melhor jogador do time. A Lazio, é bem verdade, não fez lá uma super temporada, né, não se classificou para Champions do próximo ano, chegou até a uma fase aguda da Champions League desse ano, mas foi eliminado nas oitavas de final, né, acho que nas quartas de final pelo Bayern de Munique. A Lazio fez uma boa campanha até, mas não foi lá a melhor das temporadas. De qualquer maneira, o Felipe Anderson, sim, esse sim fez uma grande temporada, se destacou e vem para reforçar a equipe do Palmeiras. Deve ser um jogador importantíssimo na equipe do Palmeiras, o Felipe Anderson, pelo menos essa é a expectativa em relação a ele. Quanto ao Endrick, vai ser uma grande festa, o Palmeiras já está classificado, com o primeiro lugar garantido, né, diante do São Lourenço, só não tem ainda o primeiro lugar geral, da classificação geral da Libertadores, mas o jogo realmente não vai ter um peso tão grande assim, a partida contra o São Lourenço na próxima quinta-feira no Allianz Parque. E nesse momento, repito que já venho dizendo há algum tempo, nesse momento vai ser bom para todo mundo acabar essa história. Vai ser bom para todo mundo, porque o Endrick já fez tudo que ele tinha para fazer nessa passagem dele pelo Palmeiras, foi histórica, foi emocionante, vai embora como um ídolo do clube, vai ganhar o mundo agora jogando pelo Real Madrid e pela seleção brasileira, mas no Palmeiras essa história agora precisava mesmo acabar, porque ele não está mais com a cabeça aqui. Já foi, né? Passou. E foi muito legal enquanto durou. Agora o Palmeiras tem que pensar a sua vida sem o Endrick. Vai fazer bem para o Palmeiras pensar a sua vida sem o Endrick. O Endrick não é mais a referência do time, ele está fora. Então tem que criar uma nova forma, um novo modelo do Palmeiras jogar a partir dessa saída que já estava definida há algum tempo. Eu discordo dela que hoje o Endrick não é mais a referência do time, porque hoje, pra mim, o Palmeiras caiu bastante coletivamente e você espera alguma coisa desses meninos talentosos. Ou é o Estevão pelo lado direito ou é o Endrick. E pra mim o Endrick continua sendo o jogador mais lúcido do time. Até pela posição que ele joga, ele tem mais liberdade pra jogar no ataque, ele não fica fixo dentro da área, ele pode cair pela direita ou pela esquerda. Já o Estevão não, ele é um cara do corredor direito. Então você espera alguma coisa ali naquela zona do campo. O Endrick não. Você vê que o Endrick é muito diferente, tem uma visão de jogo privilegiada e acho que ele caiu nos últimos jogos porque o time caiu. E acho que a gente precisa olhar para isso. Não é normal ver o Palmeiras mal do ponto de vista coletivo. Tem oscilações ao longo da temporada, no ano passado a mesma coisa, sim, fez um jogo muito ruim contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pouco criativo, você vê que os jogadores não estão inspirados, você não vê nenhuma jogada combinada, nem a bola parada, que sempre foi um transtorno para os adversários, a bola parada do Palmeiras hoje não leva tanto perigo. Então,
Palmeiras caiu demais. E nesse momento, os mais talentosos conseguem tirar um coelho da cartola. E agora o Palmeiras vai perder um desses talentosos. Só um detalhe. O Palmeiras caiu também porque o Endrick caiu. Uma coisa tá ligada à outra. Na verdade, se você parar para pensar bem mesmo, bem, se for bem profundo nessa análise, o Palmeiras já oscilava muito e jogava mal muitas vezes no ano passado, quando de repente o Endrick desabrochou e tornou o time do Palmeiras muito mais forte, né? Foi a subida do Endrick, a evolução do Endrick, que trouxe um jogador diferente para o Palmeiras de todos aqueles que tinham em campo, que fez com que o Palmeiras se fortalecesse no final do ano passado. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro muito por conta do Endrick. Sim. Da reta final do Endrick. Então, para mim, uma coisa tá ligada à outra. O Endrick baixou o seu nível porque acabou, passou, a história dele foi linda, mas agora ele tem que começar uma nova, e o time veio Mas junto. do jeito que você coloca, parece uma Endrick dependência. Sim, o Palmeiras precisa encontrar uma forma nova de jogar. Mas falando de um como você... O Endrick tá fora, acabou. Tá, mas o Palmeiras você precisa encontrar um jeito novo de jogar. Mas do jeito... Você mesmo falou aí, a bola vai no Endrick toda hora, ele participa do jogo o tempo todo. Sim. É porque o time tem ele como referência hoje, mas não pode ser mais. Ele assumiu esse protagonismo na reta final da temporada passada. Isso. Perfeito? Ele colocou aquela reta final do campeonato no bolso e deu o título pro Palmeiras. Perfeito. Mas nós estamos falando de um time vitorioso nos últimos anos. Não dá pra falar em Endrick dependência tendo tantos jogadores vitoriosos pelo clube nos últimos anos. Estava acontecendo. Porque passa a impressão que, olha, saiu o Endrick, se o Estevam caiu de produção, acabou. Eu acho, de verdade, eu acho que o Palmeiras corre um risco e faz parte do trabalho do Abel, que já se reinventou diversas vezes, não dá pra duvidar do que o treinador português é capaz. O Palmeiras vai ter que encontrar uma nova forma de jogar. O Estevam, você falou do Estevam, talvez agora o Estevam se torne uma referência, talvez a bola procure mais o Estevam a partir desse momento, não sei. O Rafael Veiga tem que voltar a ser um jogador mais participativo. Eu acho que todos precisam. Não sei como é que vai ser o Felipe Anderson. Caiu, ó. O Gomes caiu, o Everton caiu, o Piquerez caiu, o Zé Rafael, embora esteja voltando de lesão, mas não é o Zé da temporada passada. Veiga caiu. O Palmeiras precisa se reinventar. E aí, claro, o Flaco faz gol, mas não joga. Sem o Endrick, acaba o modelo de jogo. Acaba. É o fim. Porque o Palmeiras jogava, como você mesmo disse, com ele para ele nos últimos tempos. Acaba. Então tem que encontrar mesmo uma nova forma de jogar, um novo modelo, porque o Palmeiras tá muito mal. Olha, tá muito mal. Precisa voltar a jogar bem. A força desse time sob o comando do Abel sempre foi a força coletiva. Falar que um jogador, que olha, o time é dependente desse jogador... Mas o Palmeiras vai contra aquilo que foi elaborado por esse treinador. Você tem razão. Na maior parte do tempo, o Palmeiras foi muito forte coletivamente. Mas o título brasileiro do ano passado... Eu reconheço. Ele tá mais na conta de um jogador do que do time. Isso eu reconheço. O Endrick jogou muito, realmente.